Teorias críticas do currículo. A década de 1960 foi marcada pelos inúmeros movimentos sociais e culturais que questionavam de forma explícita a sociedade. Nesse contexto, surgem teorias que questionavam o pensamento e a estrutura educacional vigente. As chamadas teorias críticas do currículo preocuparam-se em compreender, baseadas na teoria dialética crítica de Karl Marx, qual era o real papel do currículo na educação. Novos teóricos surgiram, como Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron e, no Brasil, o educador Paulo Freire. Esses teóricos pontuaram a necessidade que a sociedade capitalista tinha em reproduzir ideologicamente suas práticas econômicas. A escola contribui para esse processo não propriamente através do conteúdo explícito de seu currículo, mas ao espalhar no seu funcionamento as relações sociais do local de trabalho. Nas escolas dirigidas aos trabalhadores subordinados, tende-se a privilegiar relações sociais nas quais, ao praticar papéis subordinados, os estudantes aprendem a subordinação. Em contraste, as escolas dirigidas aos trabalhadores dos escalões superiores da escala ocupacional tendem a favorecer relações sociais nas quais os estudantes têm a oportunidade de praticar atitudes de comando e autonomia. Elas operam conceitos fundamentais de ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. A partir de tais conceitos, ocorre a compreensão de que os currículos são ideologicamente situados e inseridos em relações de poder, especialmente nos interesses de lutas de classe. Nessa linha, os currículos são entendidos como espaço de resistência, como forma de libertação da opressão econômico-capitalista e possibilidade de emancipação a partir da conscientização. Para a teoria crítica do currículo, é por meio das disciplinas e conteúdos ensinados que a ideologia dominante transmite seus princípios e reproduz seus interesses. A ideologia atua de forma discriminatória. Ela inclina as pessoas das classes subordinadas à subordinação e à obediência, enquanto as pessoas das classes dominantes aprendem a comandar e controlar. Essa diferenciação é garantida pelos mecanismos seletivos, que fazem com que as crianças das classes dominadas sejam expelidas da escola antes de chegarem àqueles níveis onde se aprendem os hábitos e habilidades próprios das classes dominantes. Para Tomás Tadeu da Silva, a escola não atua pela inculcação da cultura dominante a crianças e jovens das classes dominadas, mas, ao contrário, por um mecanismo que acaba por funcionar como um mecanismo de exclusão. O currículo da escola está baseado na cultura dominante. Ele se expressa na linguagem dominante e é transmitido através do código cultural dominante. As crianças das classes dominantes podem facilmente compreender esse código, pois durante toda a sua vida elas estiveram imersas o tempo todo nesse código. Em contraste, para as crianças e jovens das classes dominadas, esse código é muitas vezes indecifrável. A educação atua dessa forma como sendo então a responsável pela exclusão social, eliminando do processo aqueles que não conseguem compreender a linguagem e os processos culturais das classes dominantes. Outros pensadores surgiram com críticas e propostas acerca do papel da escola e da educação. Nessa linha crítica, Paulo Freire, que apesar de não ter elaborado uma teoria sobre currículo, discutiu essa questão em suas pesquisas principalmente em Pedagogia do Oprimido, onde propõe um novo conceito sobre educação, propondo a educação como problematizadora da realidade. As teorias críticas, então, trazem como características crítica aos processos de convencimento, adaptação e repressão da hegemonia dominante,
uma contraposição ao empiricismo e ao pragmatismo das teorias tradicionais, uma busca de ruptura do status quo, uma crítica da organização social pautada na propriedade privada, crítica à escola como reprodutora da hegemonia dominante das desigualdades sociais. Nessa perspectiva, o papel da escola está como espaço socializador dos conhecimentos e saberes universais, onde a ação educativa pressupõe uma articulação entre o ato político e o ato pedagógico. A avaliação deve ser vista como prática emancipadora com uma função diagnóstica permanente e contínua. Trata-se de um meio de obter informações sobre o desenvolvimento da prática pedagógica para a reformulação e intervenção dessa prática e dos processos de aprendizagem. A relação entre professor e aluno deve ser uma relação interativa, onde ambos são sujeitos ativos na caminhada da aprendizagem. O professor se configura como autoridade competente que direciona o processo pedagógico, interfere e cria condições de conhecimento necessários à apropriação do conhecimento.